A tua percepção sobre o trabalho da direção do Inter, como é que as coisas estão se encaminhando para esse ano? Muito devagar. O Internacional ainda não tem o seu grupo completo de dirigentes. Não tendo o seu grupo completo de dirigentes, não tem contratações, não tem dispensas, principalmente dispensas. E o Internacional se encaminha para começar 2026 de uma forma que não é legal. Quase a forma que terminou 2025 e deu um susto em todo mundo. Então eu acho que não está legal. O Internacional já era para ter apurado o passo. Nós estamos chegando no final das férias, os jogadores estão voltando e a gente não sabe que time Internacional vai ter. Então não está legal não. Tem que melhorar e muito. Vaguinha, e tu, o que está pensando? Concordo com tudo que o Guerrinha disse. Tudo. Tá devagar. Tá muito devagar. Se eu for aqui buscar razões pelas quais está devagar, talvez a gente entenda, né? Mas teve uma dificuldade maior em relação ao Grêmio. O Inter demorou aí 2 semanas a mais para resolver a sua situação no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, depois que venceu o Palmeiras aqui em Porto Alegre, o Grêmio se livrou completamente, relaxou e começou a pensar em 2026. O Inter não, o Inter foi até a última rodada. E aí depois da última rodada tem ali a demissão do Mazuco, as saídas do Bisol e do D'Alessandro. Tem alguma indefinição sobre o Abel, daí o presidente viaja, fecha com o Abel. Demora um pouco o treinador também, porque ficou esperando o Tite, vem o Pesolano, e aí já vem as festas, já começa Natal e tal, mas tá demorando, por exemplo, a questão do Fabinho, que ontem eu disse aqui e reafirmo, na minha opinião, leitura, o que está acontecendo é que o Fabinho só está esperando esfriar lá a saída dele do Corinthians para ser anunciado. E aí vai ter que trabalhar em pouquíssimo tempo para ter um time, definir qual time vai começar o Campeonato Gaúcho, mas ter um time forte para começar o Campeonato Brasileiro, que já inicia no final do mês de janeiro. Então tá um pouco devagar. E aí tem uma sensação, Pedro. Eu tenho uma sensação de que os dirigentes do Inter que ficaram relaxaram depois da última rodada. Escapar. E relaxaram, isso agora deu. Passamos pelo pior. Ano que vem não vai ser desse jeito. Agora a gente tem tempo para pensar. O ano que vem tem mais 38 rodadas. Isso é uma impressão que eu tenho. É possível. E aí eu preciso fazer o alerta. Não dá para parar de cobrar. A cobrança precisa ser intensa desde o primeiro dia do trabalho de todos lá dentro. Porque senão, a gente já viu, Pedro, com a corda frouxa, com esse elenco que tá aí, que não tem reformulação nenhuma acontecendo, pelo menos até agora, a briga vai ser, de novo, na segunda página, e tomara que não seja para não cair para a segunda divisão. Fernando Becker, o que tu achas? Eu concordo com o que o Guerrinha falou e também com o Vaguinha falou, e esse relaxamento é um procedimento natural do ser humano. Quando ele atinge um objetivo, ele tende a relaxar. Sendo o objetivo bom, né? E sendo o objetivo, digamos assim, ruim no caso do Inter, porque foi um objetivo ruim não escapar do rebaixamento, né? E aí, diante de tanta tensão... Ruim, mas oportuno. Né? Diante de tanta tensão que a direção viveu nos últimos dias, né? Do Campeonato Brasileiro, esse relaxamento foi maior. Porque daí teve o distensionamento. E o Inter perdeu esse tempo porque estava muito envolvido com a questão do Campeonato Brasileiro e não estava se preparando para a virada da temporada. Porque se ele não dispensa tanta energia para fugir do rebaixamento, ele já estaria reorganizando o grupo de jogadores, já estaria pensando em quem ele vai dispensar, em quem ele vai renovar e até na mudança da comissão técnica. Vamos supor que a família Dias tivesse permanecido, né? Mas a leitura que todo mundo fazia aqui é de que a família Dias não deveria permanecer. Tanto é que foi demitida. E aí o Inter já estava até preparando a nova comissão técnica para o ano que vem e poderia terminar o Campeonato Brasileiro já com a comissão técnica contratada e assim que terminasse anunciava, né, um novo treinador e ele teria um período para trabalhar ali de 2 semanas para ficar em Porto Alegre, trabalhando no clube, analisando o atual grupo, analisando o mercado e já encaminhando algumas contratações. Então,
A fuga do rebaixamento atrapalhou muito o Inter nesse processo de reestruturação pro ano que vem. Eu quero responder também. Claro, por favor, o Vaguinha fez isso ontem. O Vaguinha fez isso. Tu tá gostando? Eu tô gostando bastante. Quando eu me manifestei para me posicionar ontem, o senhor vetou na hora. Não, mas já E agora o senhor concede o direito ao Keck. Não é vetar. Né? Não é vetar. Eu quis dar uma ordem que foi obedecida aí. hoje. Tu e o Guerrinha falaram, Fernando, e agora vai falar quem torce para o Grêmio. E eu tava aqui esperando. Pela manchete, está gostando do que está acontecendo no Beira-Rio. Eu tava aqui esperando a minha hora de falar. Eu tô gostando, assim como o Vaguinha falou que não tá gostando das movimentações do Grêmio, eu quero dizer que eu tô gostando muito das movimentações do Inter, que quase não acontecem até então, né? O Inter tomou um susto tão grande, mas tão grande nessa reta final de Campeonato Brasileiro que não poderia se permitir ter um certo relaxamento como a gente vê que está tendo. Claro, tem suas dificuldades financeiras, tem todas as suas limitações, mas o que a gente vê do noticiário do Inter são de saídas e não de chegadas. E foi um time completamente insuficiente. Mas vou te dar uma manchete, está chegando o Fernando aí. Pois é, mas em que condições está chegando o Fernando? Depois de quanto tempo parado? O Fernando vai ser esse cara para suportar uma temporada Tá chegando inteira? O Fernando aí é muito forte. É forte? Fica com tua Eu vi o Vaguinha hoje. Não, Vaguinha. a informação... Não foi tu que deu essa informação? Não, a informação... A informação depois me desmente. Não. A informação que eu tenho é que existem conversas entre o Inter e o Fernando. Porque até então, e eu considero isso uma informação, porque até então o que se tinha é que o Fernando pararia de jogar futebol. E a informação que eu tive ontem e consegui apurar nas últimas horas é que o Fernando está decidido a voltar a jogar futebol e que ele conversa com as pessoas do Inter. Ele mantém conversas com as pessoas do Inter, tá? Tem ainda uma distância aí de valores daquilo que o Fernando pensa e que o Inter pretende pagar aos novos jogadores, né? O Fernando está voltando. Não dá nem para dizer que está encaminhado ou que é uma tendência. Não dá para dizer. O que dá para dizer, Vaguinha, é que é uma contratação de alto risco, né? Porque esse jogador já está chegando perto dos 40 anos, ele ficou parado um baita tempo. Quando é que ele vai conseguir jogar? O que ele está fazendo nesse momento? Ele ganhou peso estando parado. O Fernando... Tem que ver, né? O Fernando tá... A informação que eu tenho é que ele está treinando. Claro que é outro tipo de trabalho, né? De preparação. Mas ele tá um cara que sempre se cuidou na parte física. É um profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma. Traz o Fernando para cá agora. Voltou a treinar. Traz correndo. Se existe a possibilidade, se está dentro da realidade financeira, traz agora o Fernando para cá, mas correndo. Porque ele pode jogar, aí sim, num esquema de 3 zagueiros, ele pode jogar com o Pesolano. E ele também pode jogar por dentro, um cara que acelera. Ele não tem a mesma intensidade, mas com a inteligência e a capacidade que ele tem de leitura de meio de campo, ele acelera jogo. E ele pode, não tem dúvida nenhuma, o jogador. Acho que não tem condições para jogar todas as partidas da temporada. Dele, né? Ele muda de um ano para o outro. Esse ano, o Fernando foi um jogador fundamental. Precisava ser titular em todos os jogos. Numa nova realidade, o Fernando viria para fazer parte do elenco, ser utilizado quando possível, e aí, obviamente, que ele teria que se adequar a salário, enfim, a nova realidade do clube, né? Mas eu traria correndo, Fernando. Correndo. Não, eu tenho... Não, só para dia 1º de junho, o último jogo do Fernando, na derrota para o Fluminense, antes da parada para o Mundial de Clubes. Então, ele vai completar até se preparar cerca de 8 meses sem jogar, chegando perto dos 40 anos. E outra coisa, antes de terminar o Campeonato Brasileiro, acho que mais de um mês antes, ele já estava treinando. Já tinha voltado a treinar. Trabalho físico. Eu tenho muita dúvida. Isso é bom. Para mim, o Fernando hoje, ele é mais arriscado ainda que o Luiz Gustavo. Porque os dois têm a mesma idade. O Luiz Gustavo teve lesões, teve um tempo parado em 2025, mas já chegou a voltar na reta final do Brasileirão. Eu não contrataria o Luiz Gustavo, eu disse aqui. O Fernando é mais arriscado ainda. O Fernando o Inter conhece, né? Mas ele a gente conhece. Mas ele não joga... Não, a gente conhece o Luiz Gustavo também. Todo mundo conhece o Luiz Gustavo. Não, mas daqui, do que ele pode entregar, do que ele entregou aqui, de quais as funções que ele pode exercer, daquilo que ele pode jogar, o Fernando tá aqui, tá adaptado, chega e joga. Ele não joga desde junho, ele vai fazer 39 anos no ano que vem.
Dentro da ideia, de novo, do que o treinador quer, de um time de intensidade, de pressão, eu não vejo... Olha, eu acho muito arriscado. A não ser que seja um contrato de produtividade, com um salário baixo, e aí Eu também faria ganhar de acordo com jogos. Proporia um contrato de produtividade. Fechou 10 jogos, ganha X, fechou 20, ganha Y. Não Se sei for se é assim... algo, não sei se é algo que ele cogita, tá? Mas eu faria sim um contrato de produtividade. Like, mas eu traria ele. Não, mas Possível, ele sabe que, tendo saído do Inter, o time desengarrilhou, né? Não, ele sabe disso. Ele né? tem certeza E disso. ele sabe se valorizar. Aliás, né? todo mundo tem Pedro, certeza disso.